Muito bom dia, ouvintes da Uni Rádio Web e Web Rádio Meimei. Como todo domingo, neste horário, estamos iniciando mais uma edição de Momento Espírita, 51 anos no ar. Hoje, 8 de outubro de 2023, estação inverno. Temas desta edição: regime de urgência para a educação da criança no novo tempo. Por que as novas revelações do Espiritismo não foram ensinadas por Jesus? Por que os bons geralmente sofrem mais do que os maus neste mundo? Por que a crença na reencarnação é a maior inimiga do preconceito? Lar Meimei participa da festa do Tecnocafé, que termina hoje. Ciclo de palestras espíritas prossegue amanhã no CFEAC. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou por WhatsApp para o 14 981 05 15 35. Repetindo nosso contato, 14 981 05 15 35. Mande sua mensagem agora. Além do aplicativo da Universitário Web, o programa pode ser acessado diariamente pelo site www.uniradios.com.br. Ao final desta edição, estaremos sorteando um exemplar do livro Culpados ou Inocentes, autoria do espírito Luiz Fernando, sob o pseudônimo de Pai Miguel de Angola, pela mediunidade de Maria Nazaré Dória, do Lumen Editorial. A história se passa no Brasil no tempo da escravidão. O nosso contato é o DDD 14 e o telefone 981 05 15 35. Equipe que está atuando nesta edição de Momento Espírita. Controle técnico e sonoplastia é do Rubinho Botino e a apresentação é de Giuliana e Luiz Eduardo. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezados ouvintes, prezados pais. Qualquer de nós, se tiver tempo para apreciar o caminho que a humanidade vem percorrendo ao longo dos milênios, vai verificar que em todos os tempos e em todos os lugares, a vida humana se constituiu na busca do bem-estar, até porque essa busca decorre de uma lei da natureza, conhecida no Espiritismo como lei de conservação. Todos queremos estar bem, isto é um fato. Todos buscamos o que parece ser o melhor para nós, o mais bonito, o mais vantajoso. Estar bem é sentir-se realizado, satisfeito. É sentir ter alcançado um estado de alma que se costuma chamar felicidade. Toda pessoa humana quer ser feliz, não há dúvida sobre isso. Mesmo que ela leve uma vida cheia de erros, mesmo que ela tenha plena consciência de que não é assim que precisa viver, ela quer ser feliz. Caso contrário, não haveria por que continuar vivendo. Entretanto, muitos se suicidam, porque chegam ao estado de completa descrença na vida e em si mesmos. O que é a felicidade para você? E o que é a felicidade para você? Se fizermos esta pergunta para 10 pessoas, poderemos ter 10 respostas diferentes, mas com certeza elas serão tão diferentes assim, porque a sociedade onde vivemos estabelece padrões ou modelos de felicidade que desde criança vimos aprendendo. É claro que, vivendo numa sociedade capitalista e, sobretudo, materialista, esta felicidade quase sempre está ligada ao poder de compra ou ao poder de uns sobre os outros. Vemos isso todos os dias na televisão. Tudo que a mídia nos oferece é um estímulo à necessidade de ter, e de ter sempre mais, de conquistar espaço especial no mundo, de levar vantagem em tudo e colocar os outros aos nossos pés. O poder, que manipula todos os interesses e toda a nossa vontade, chama-se prestígio, dinheiro ou riqueza. Para o materialismo,
vale mais o ter que o ser. Infelizmente, esse quadro vem se complicando nos últimos anos com o progresso acelerado e espantoso da tecnologia, que facilita a comunicação, acelera a vida, cria 1000 ilusões em nossas cabeças e nos coloca como reféns dos interesses econômicos. Por outro lado, nós, que somos pessoas adultas, que já vivemos o suficiente para saber que o bem-estar das pessoas não está propriamente nas vantagens materiais, mas nas suas necessidades de respeito, de afeto, de amor, já temos consciência de que precisamos urgentemente redirecionar a educação das crianças, para que elas não cresçam iludidas com as promessas ilusórias da vida e não comprometam sua reencarnação. É hora de priorizar a reeducação desses espíritos que chegaram à Terra há pouco tempo e daqueles que estão chegando em primeiro lugar. Precisamos voltar à educação para a formação de sentimentos, já que quase sempre a educação escolar tem se preocupado apenas e tão somente com a educação intelectual. Antes de formarmos o indivíduo para o exercício de profissão ou para ele ser cidadão, precisamos nos dedicar à base de sua educação espiritual, se quisermos formar pessoas de bem. Os pais de hoje, lutando contra essa avassaladora onda de materialismo, precisam reagir à sua impetuosidade e saber dosar o espiritualismo sadio na formação das novas consciências. Quando lembramos da afirmação de Jesus, quando disse, não só de pão vive o homem, precisamos retomá-la como bandeira de nosso esforço junto às novas gerações de espíritos que voltam à Terra e com os quais todos, principalmente os pais, estão comprometidos. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Vamos passar agora ao segmento Perguntas e Respostas, aproveitando questões enviadas por ouvintes. A pergunta inicial é a seguinte: se tudo quanto o Espiritismo diz sobre Deus e sobre a vida depois da morte é verdade, por que isso já não foi ensinado por Jesus ou pelos profetas? Porque o acesso à verdade, caro ouvinte, é uma conquista do tempo, pois depende do progresso da inteligência e das condições morais da humanidade ao longo dos séculos. Nós não ensinamos à criança da pré-escola aquilo que o ser humano só vai aprender na faculdade ou nos cursos superiores. Como disse muito bem Paulo de Tarso em uma de suas cartas, quando eu era criança, pensava como criança. Agora que sou adulto, sou levado a pensar como adulto. Veja que há lógica nisso, de tal forma que não é difícil concluir que cada verdade vem a seu tempo e da forma como pode ser compreendida e aceita. O que no mundo antigo, antes do século V, era verdade para os povos daquela época, já não pode ser aceito como verdade para os povos do século XXI, da mesma forma que era ensinada. Durante milhares de anos, o homem, de uma maneira geral, acreditou que a Terra era plana e Deus só existia para nós. Contudo, apesar do progresso da ciência, durante estes últimos 500 anos, ainda há quem não acredite na redondeza da Terra e defende ideias há muito superadas pelo tempo. Por isso é que na ordem natural, Moisés veio primeiro, Jesus veio mais de 12 séculos depois, e por último veio o Espiritismo, para esclarecer verdades que se coadunam com o pensamento moderno. O próprio Jesus se encarregou, no seu tempo, de corrigir alguns pontos dos ensinamentos que Moisés havia trazido 1.200 anos antes,
justamente aqueles que não estavam mais de acordo com a mentalidade dos novos tempos. O primeiro ponto foi a nova concepção de Deus. O segundo foi a concepção da imortalidade da alma. E o terceiro foi a necessidade do amor, até para os inimigos. Essas novas verdades de Jesus não tinham como ser ensinadas no tempo de Moisés, pois os homens daquela época não estavam preparados para compreendê-las e muito menos para pô-las em prática. Se você, caro ouvinte, consultar o Evangelho de João, no capítulo 16, vai encontrar uma observação muito importante de Jesus a respeito do que ele deveria ou não ensinar aos seus discípulos. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, assim falou o Mestre de Nazaré. Mas vós não a podeis compreender agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos encaminhará no caminho de toda a verdade. Assim, muito do que Jesus ensinou para o entendimento de seus ouvintes ficou para ser confirmado com o progresso do pensamento humano, que certamente viria com novas verdades para explicar as suas com mais profundidade. Portanto, ao falar do nosso Consolador, que viria para confirmar o que disse e dizer muitas outras coisas, Jesus se referia ao Espiritismo, que surgiria cerca de 18 séculos depois. O problema das religiões tradicionais é que elas se apegaram à letra das Escrituras e não se adequaram à marcha do progresso intelectual da humanidade. Assim, elas consideram que uma verdade dita 2 ou 3 mil anos atrás, até hoje continua sendo a mesma verdade e tendo o mesmo valor. Todavia, todas as concepções humanas ao longo dos milênios vêm mudando e se adequando às aspirações e necessidades dos novos tempos. É a lei da evolução. Quem não reconhece as grandes transformações pela qual vem passando a humanidade, quem não usa a razão e o bom senso, prefere se fechar no mundo acanhado de sua fé. Mesmo o Espiritismo, neste preciso momento, não contém todas as verdades, pois ele depende do progresso da ciência e das confirmações que ainda podem ser reveladas pelos espíritos superiores. Jesus está no comando das grandes revelações que ainda estão por ser trazidas à humanidade, tanto pelos espíritos quanto pelas descobertas da ciência. Ao final desta edição, estaremos sorteando um exemplar do livro Culpados ou Inocentes, autoria do espírito Luiz Fernando, sob o pseudônimo de Pai Miguel de Angola, pela mediunidade de Maria Nazaré Dória, do Lumen Editorial. Nosso contato é o 14 981 05 15 35. A próxima questão é a seguinte, preste atenção. Eu trago comigo uma grande dor quando penso em meu pai. Como é que uma pessoa que viveu só para a sua família, honesto e trabalhador, sendo bom pai e bom marido, pôde terminar a vida sofrendo e levando toda a família a sofrer, encontrando até dificuldade para morrer? E outros que são maus pais, que são desonestos e até bandidos, não passam por tanto sofrimento assim. Nessas horas, a gente chega a duvidar de Deus. Reconhecemos, prezado ouvinte, que não é fácil ver o próprio pai sofrer tanto ao final da vida, como você nos conta, ainda mais quando se trata de um homem de bem. De fato, se você considerar que a vida começa no nascimento e termina na morte, ou seja, que temos uma única vida aqui na Terra e não teremos outra oportunidade de viver, de fato, é para duvidar da justiça divina. A vida seria injusta diante de tantas injustiças que existem, de tantas sortes diferentes e de tantas trajetórias diferenciadas, cujo final nem sempre é o coroamento de uma vida honrada de trabalho e sacrifícios pessoais. É por isso que o Espiritismo nos ensina a ter uma visão ampla da vida, considerando que nenhum de nós está aqui nem pela primeira e nem pela última vez.
Uma vida curta ou longa, com mais ou menos dificuldades, com mais ou menos sofrimentos, é apenas um elo de uma extensa corrente de muitas existências do espírito. É como um quadro de uma fita de cinema. Se você vê um desses quadros isoladamente, sem ver os anteriores, com certeza não vai entender o que se passa e tampouco fará ideia dos quadros que vêm em seguida. Trata-se da sequência de centenas de fotos que constituem o enredo do filme, da mesma forma que uma encarnação faz parte da sequência de encarnações que começaram lá atrás e ainda vão prosseguir além desta vida. Por isso, nosso julgamento a respeito do que chamamos de sorte ou azar não tem fundamento. Por que uma pessoa parece ter mais sorte que a outra? Por que para um a trajetória da vida é tão difícil e para outra ela não se apresenta com tanta dificuldade? É claro que há uma série de fatores atuais que podem explicar alguns fatos dessa história, mas não podem explicar tudo. Assim como diz Allan Kardec, existem causas atuais das aflições, causas que podem ser detectadas na presente existência e causas anteriores, aquelas que provêm de existências passadas. Além do mais, a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Isso significa que em nosso mundo o mal predomina. Ou seja, existe muita maldade, algumas claras e ostensivas, outras silenciosas e veladas. Por isso, todos estamos sujeitos a elas. Além do que, trazemos conosco as nossas próprias imperfeições. Tudo isso é fator de sofrimento. Muitas vezes, porém, o grande sofrimento de uma pessoa de bem, no final da vida, pode significar o fim de resgate moral ou a conquista espiritual de uma condição melhor. Isso acontece quando não for uma escolha do próprio espírito ou uma lição de vida que fez questão de deixar para seus descendentes. Há espíritos missionários que se sacrificam para deixar uma lição de vida, seja para seus familiares, para a comunidade ou nação a que pertencem, ou até para a humanidade toda. Seu sofrimento decorre das péssimas condições morais do planeta e do fato de que eles estão aqui para uma tarefa espinhosa, quase sempre não compreendida pela maioria das pessoas. No caso específico de seu pai, é possível que ele tenha assumido um compromisso com a família e que os sofrimentos que o acompanharam nos últimos anos de vida seja uma prova que pediu para conquistar uma condição melhor no plano espiritual. Se você analisar deste ângulo, não vai valorizar tanto o sofrimento, mas a grande conquista moral que ele ousou alcançar. Lembre-se de Jesus, que não mediu sacrifícios para deixar para todos nós a mais preciosa e elevada mensagem de amor. Atenção para estes avisos. A web Rádio Meimei, que você pode acessar por aplicativo ou pelo link. Para acessar a Rádio Meimei, que também transmite Momento Espírita neste mesmo horário, utilize o link www.radiomeimei.com.br, repetindo, www.radiomeimei.com.br. No Centro Espírita Caminho de Damasco, domingo às 18 horas, aplicação de passes. Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis serão atendidas antes dos adultos, às 5h30 da tarde. Os passes acontecem diariamente no Caminho de Damasco, de domingo a sábado, menos na quinta-feira. Portanto, só não temos passes na quinta-feira. As pessoas que querem conversar sobre seus problemas podem comparecer neste mesmo horário ao centro para serem atendidas no mesmo dia, se possível, ou então agendarem o atendimento para uma outra oportunidade. Os que quiserem ser atendidos pessoalmente no domingo devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até às 17h20. Segunda-feira, 20 horas, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta-feira, neste mesmo horário, estudo sobre o Evangelho.
Sexta-feira, leitura e discussão de obras espíritas. Neste momento, o grupo de sexta está lendo e discutindo o livro Missionários da Luz, de André Luiz, recebido por Chico Xavier. É uma oportunidade para você conhecer essa obra e saber como se dá o processo de reencarnação. Venha participar. Também funciona no Caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra, todos os dias durante as reuniões de passe, a partir das 17h30. A biblioteca empresta gratuitamente livros, CDs, DVDs que contêm estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita. Lar Meimei na festa do Tecnocafé. Hoje é o último dia da participação do Lar Meimei na festa do café, que se realiza em Garça, junto ao Lago J.K. Williams. O lar tem uma barraca onde está oferecendo ao público chapéus e doces caseiros. Passe por lá e prestigie. Ciclo de palestras espíritas da USE. Prossegue no CFEAC Irmã Filomena da Vila Araceli. Você está convidado a assistir a palestra do expositor Carlos Alberto Leme sobre o tema Transformação. Amanhã, dia 9 de outubro, às 20 horas. E atenção, ouvinte, ainda dá tempo de você nos ligar, dizendo que está acompanhando o programa e participar do sorteio do livro Culpados ou Inocentes, autoria do espírito Luiz Fernando, sob o pseudônimo de Pai Miguel de Angola, pela mediunidade de Maria Nazaré Dória, do Lumen Editorial. Nosso contato é o 14 981 05 15 35. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ 25. Neste mês de outubro, o Clube do Livro está entregando aos seus associados o romance Uma Jornada para a Transformação, autoria do espírito Daniel, pela mediunidade de Vanir Matos Torres, do Lumen Editorial. Este romance conta a vida de um guarda florestal que, ao longo de sua experiência, descobre a necessidade e a importância da luta para defender a natureza. Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando para Luciane no celular 14 988 13 0905 ou enviando um e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. O clube informa que só faz entregas na cidade de Garça. E atenção, pais! As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei, crianças a partir dos 3 anos e adolescentes até 13 anos, acontecem todos os domingos às 10 horas no Lar Meimei. No período da tarde, a partir das 15 horas, reúnem-se no Lar Meimei os jovens. Você que é jovem e quer discutir questões existenciais com base na concepção espiritual da vida, será sempre bem-vindo ao grupo.
O Bazar da Pechincha ou Brechó do Lar Meimei fica aberto para atendimento ao público todas as sextas-feiras a partir de 13 horas. E atenção, entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Você pode entrar no site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo o material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, videopalestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, reencarnação versus preconceito. Este é um ponto que já tratamos aqui, mas que exige outras intervenções, tendo em vista o momento social em que estamos vivendo. Já tivemos oportunidade de dizer que são nos momentos de crise em que os vícios mais se expõem, justamente porque se trata de momentos de mudanças. Até ontem, nós brasileiros, especialmente, não dávamos muito valor a esta questão, porque preponderava a opinião de que não existia racismo no Brasil. Mas a verdade era bem outra, e somente aquela parte da população que sofria os males do preconceito era quem podia dizer. Quase sempre, como é costume se pensar, a razão que prevalece é da maioria ou daqueles que detêm o poder. Entretanto, com o amadurecimento das ideias no mundo, é que se percebeu que o problema era mais complexo e que mesmo um país como o Brasil precisava acordar para a realidade e tomar providências, como vem acontecendo ultimamente. Dissemos também para todos ouvirem que a doutrina que é capaz de derrubar todo e qualquer tipo de preconceito é o Espiritismo, por meio da lei da reencarnação. Somente a reencarnação nos iguala a todos perante a lei divina, demonstrando que realmente somos iguais perante Deus. Ao falar da finalidade da doutrina espírita, Allan Kardec assim se expressa em O Livro dos Espíritos. Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar os inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. E complementa em outro momento dizendo: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Pacifica sempre. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando.
O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e mais golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater e nem abras a boca para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando por ti. E vamos passar agora para o sorteio entre os ouvintes que nos telefonaram hoje de um exemplar do livro Culpados ou Inocentes, autoria do espírito Luiz Fernando, sob o pseudônimo de Pai Miguel de Angola, pela mediunidade de Maria Nazaré Dória, do Lumen Editorial. O livro sai para Antônio Milton Teixeira, da cidade de Garça. Parabéns, Milton, Antônio Milton. Você pode pegar o seu livro na loja Leves de Garça, na rua Minas Gerais 148, centro da cidade, nesta semana, de segunda a sexta, no horário comercial. E estamos encerrando mais uma edição do nosso Momento Espírita, agradecendo sua amável audiência e atenção. Não saiam da emissora, permaneçam na Universitário Web para assistir em seguida os programas Perspectiva, 5 minutos com você e História de uma Mensagem. Ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos os seus saúde e paz. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas, mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato. Mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo por vindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é seu clima e chora à porta do desespero,
Mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto. Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênçãos que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais.